Oi, tudo bem? Meu nome é CG, eu sou biólogo, eu sou botânico e hoje eu poderia fazer como eu faço na maior parte dos vídeos deste canal. Chegar aqui com uma pergunta, te responder e você sair daqui com uma meia dúzia de outras perguntas na cabeça, ou simplesmente contar uma história e te mobilizar e querer também ser pai de planta, mas hoje eu tenho algo a mais para te contar. Bom, hoje eu vim aqui para iniciar uma conversa. Se você nunca esteve por aqui, bom, eu sou um biólogo e eu sou professor e eu gosto sempre de ir aqui neste canal contar algumas historiazinhas legais e diferentes do que você vai encontrar nos seus livros de biologia. Ah, e hoje não é um dia diferente disso. Se você está aqui, por favor, curte, comente, compartilhe antes mesmo de começar esse vídeo, porque... Ai, prevejo polêmicas, prevejo polêmicas. Ai, ai. Mas vamos lá. Como você deve estar vendo, esse mês, depois que passou o Dia dos Namorados, a gente não tem muito o que fazer, né? Se você é professor como eu, ou se você é aluno, como eu já fui, esse mês de junho ele sempre marca como sendo o fim do bimestre. E, obviamente, algo para comemorar o início das férias, do meio do ano. Mas eu estou aqui por um outro motivo que ainda é uma comemoração. O mês de junho marca também, como vocês devem estar vendo na mídia, o mês do orgulho LGBT. É só uma abreviação de uma sigla, que é muito mais do que isso. A sigla completa é LGBTQIA+, ou como atualmente a gente tem falado, LGBTQIAP+. E ela representa toda a comunidade que apresenta, digamos, periférica diante de um mundo cisgênero, de um mundo heteronormativo e que, digamos, bebe de uma água que não é da maioria, né? E eu venho aqui para falar um pouquinho sobre, cara, qual é o papel desses professores desse mundo onde é tão complicado, primeiro, você como professor se assumir como parte dessa comunidade e poder comemorar e festejar todo o orgulho que essas datas associadas ao mês de junho fazem de tão importante para gente. O dia 6 de junho, né, comemora-se na cidade de São Paulo a, a parada LGBT, que já é uma das maiores do mundo, mas enfim, anos de pandemia, né, a gente não teve a parada como deveria ser, ela foi um evento virtual. E no dia 28, lá no final do mês, nós temos o Dia Internacional do Orgulho LGBT. Do que se trata tudo isso? Né? O que se comemora? Bom, se você está aqui achando que eu vou falar uhul, vamos bater bandeira, uhul... Não. Claro que a comunidade toda tem muita coisa para festejar. A gente conseguiu há muito pouco tempo leis que autorizassem o casamento LGBT, né, a união estável. Nós, há menos tempo ainda, conseguimos uma lei que autoriza LGBTs com saúde plena a poder doar sangue, que durante muitos anos no nosso país foi proibido, por uma simples ação homofóbica. E sim, temos muita coisa para a gente se orgulhar e por crescer e por se tornar visíveis, para que casais possam circular por aí de mãos dadas, mas é claro, a gente sabe também que a gente também tem muita luta pela frente, afinal de contas, o Brasil ainda é o país mais transfóbico do mundo, o Brasil ainda é o país que mais mata travestis e transexuais no planeta. E isso é uma coisa que todo mundo tem que lutar, mesmo eu não sendo travesti, mesmo eu não sendo trans, eu faço parte dessa comunidade, e mesmo você, heterossexual, cisgênero, heteronormativo, que está todo encaixadinho dentro dos moldes que a sociedade espera, se você apoia os direitos da comunidade, ou melhor, se você apoia os direitos humanos, você tem que apoiar também.
É importante dizer aqui que a data, ela marca principalmente a resistência, a luta. Ela não é uma data para se comemorar aquilo que se ganhou, mas simplesmente o fato da gente ainda existir e resistir como grupo. O fato da gente poder caminhar por aí todos os dias, hã, de mãos dadas com os nossos respectivos pares, ou a gente poder adotar filhos, ou a gente poder ter empregos comuns como outras pessoas, apenas marca que a nossa comunidade, ela é importante e não só importante no sentido representativo de existência social, mas também com uma finalidade econômica. Não é à toa que marcas, né, famosas no mundo todo e no Brasil utilizam o mês de junho para fazer, digamos, uma campanha que muitas vezes é duvidoso, né? Mas que mesmo de maneira torta é importante para a comunidade, aumenta a visibilidade, né? Eles estão atrás do nosso Pink Money, mas também às vezes é isso que a gente tem para oferecer, né? Mas o que eu venho aqui para falar hoje é sobre a questão da educação, né? Eu sou professor, eu sou gay assumido, eu faço parte de uma comunidade relativamente ativa e ativista dentro dos direitos LGBTs na minha região, e sou professor, né? O que me transforma numa tremenda vidraça, numa tremenda vitrine de expectativas de possibilidades positivas e negativas que eu possa cometer no mundo. E sempre que eu me deparo com a chegada do mês de junho, eu inicio uma série de reflexões que me fazem pensar que, ai meu Deus, a gente ainda tem muita coisa para caminhar. Bom, Bom, eu sou professor no curso superior, eu sou professor numa faculdade, sou professor também no ensino médio e no fundamental, dentro de escolas privadas agora, mas trabalhei mais de 15 anos da minha vida em escolas públicas e durante toda a minha jornada de trabalho, que nesse ano eu completo 20 anos de existência, me faz lembrar que a educação está um passo atrás do que se esperava que se tivesse, né? Uh, Quando se fala, por exemplo, em movimento feminista, a gente já consegue ver nas escolas, a gente já consegue ver na comunidade bandeiras sendo levantadas, história sendo debatida e a existência desses discursos feministas existindo e construindo o ser humano, né? A geração atual dos estudantes eu considero como privilegiada. Eu ao lembrar do meu passado como estudante lá no final da década de 90, eu não via esses debates acontecendo enfim, era de se esperar, né? Nós ainda estávamos caminhando, né? Não era nem caminhando, era engatinhando nesse tipo de discurso. Algo semelhante acontece com o movimento antirracista. Apesar de a gente ainda se deparar no mundo com uma série de eventos que nos assustam, quando crimes são cometidos contra negros, simplesmente porque eles são negros, é apavorante, né? Movimentos como Black Lives Matter, a gente vê que são extremamente necessários. Mas o discurso contra o racismo, a favor do feminismo, a favor da igualdade de condições, debates sobre desequilíbrio de classe, sobre esquerda e direita, elas são bem mais avançados dentro das escolas do que os debates sobre sexualidade, né? E quando eu falo aqui em sexualidade, eu não estou entrando nos meandros sobre a parte sexual fisiológica, né? Aquela coisa do tipo, como anda o seu útero? Qual a saúde do seu pênis? Uma menina sabe como engravidar, como evitar a gravidez? Esse debate ele já existe há anos. E isso foi sempre colocado como o discurso único da sexualidade que, por exemplo, um professor de ciências ou um professor de biologia como eu poderia ter em sala de aula. Isso está dentro do que a gente chama de discurso comum e discurso fácil.
né? Porque realmente é muito mais fácil para um professor das áreas das ciências naturais ficar ali no raso, falar sobre, por exemplo, doenças sexualmente transmissíveis, que hoje a gente já não chama assim, né? A gente chama de ISTs, né? Infecções sexualmente transmissíveis, sobre a questão, por exemplo, da gravidez na adolescência, falar sobre as mudanças do corpo durante a puberdade. Isso é o básico, isso é o mínimo. E todas as outras questões que estão surgindo. Questões como, por exemplo, discursos de ódio a respeito de um conceito, de uma ideologia de gênero que nunca existiu, ou então sobre conceitos básicos, sobre o que é a orientação sexual. Existe o conceito de opção sexual? Uma série de discursos dessa natureza simplesmente não passam pela escola. Existe ainda um discurso que deixa como doença a homossexualidade. Você ainda vê, eu ainda vejo colegas de trabalhos meus usando termos como homossexualismo para designar uma coisa que já não existe, uma palavra que não existe já há pelo menos 10 anos. E esse discurso, ele é obviamente atrelado, ele está maquiado por trás de, obviamente, um discurso político, um discurso conservador e que, infelizmente, não combina com a geração de estudantes que a gente tem por aqui. É sempre muito problemático para professores abordar a questão da identidade de gênero, orientação sexual, papel de gênero dentro da escola, principalmente porque se você não pertence a nenhuma comunidade que é desviante, você não tem lugar de fala. Então você vai sempre falar do lugar de observador. Se você pertence a essa comunidade, toda a gestão escolar vai olhar para você com olhos tentando procurar falhas para que você não seja o cara que semeou a ideia do homossexualismo dentro da escola. E por conta de todas essas dificuldades e por conta dessa dificuldade de ter esses debates, esse assunto vai ficando em segundo plano. E ano após ano, esse assunto vai sendo deixado para lá. Nas escolas públicas, existe uma certa autonomia para esses debates, né? A maior parte das diretrizes educacionais, elas não deixam expressas de forma explícita a forma como você deve trabalhar o tema, mas deixa ali à disposição para você, estudante, poder falar a respeito da sexualidade, né, junto com o seu professor, de uma maneira mais de igual para igual. Não existe algo que te bloqueie, que te censure. Mas existe ali uma névoa, um discurso cinzento sobre o que é que pode ser falado e o que não pode ser falado, na expectativa de que você não crie polêmicas dentro do espaço escolar. E esse medo exatamente de criar polêmicas ou de abrir novos debates sobre o assunto faz com que, por exemplo, muitos colegas meus de trabalho preferem não falar do assunto. Numa pesquisa rápida feita entre colegas meus de trabalho, colegas meus da vida, que foram professores em outras escolas, há 5, 6 anos atrás, eu consegui perceber, por exemplo, que muitos colegas meus não saberiam a diferença entre o que é um indivíduo cisgênero e um indivíduo transgênero. Muitos colegas meus, a fazer uma pergunta simples sobre a homossexualidade, ainda tem aquele discurso que, por exemplo, o gay é um homem que quer virar uma mulher. Ainda existe, por exemplo, o discurso de que o bissexual é um indivíduo confuso, um indivíduo que tem dúvidas sobre o que ele vai ser. E esse discurso, que é profundamente tóxico para a comunidade e absolutamente errado, contribui para que isso continue se disseminando e a gente construa cada vez mais gerações que continuem propagando o discurso errado.
Ao mesmo tempo, na educação privada, que é um pouco mais tecnicista, né, que tem uma visão mais capitalista, né, da formação, onde você tem ali um conteúdo a ser seguido, uma lista de roles a serem tratados, a gente percebe que esses temas ainda não são assuntos para conversa. Algumas escolas um pouco mais inovadoras, né, escolas com uma visão mais de futuro, você encontra esses temas sendo abordados em projetos paralelos, mas ainda existe uma dificuldade imensa de inserir esses tópicos dentro das apostilas, dentro do debate, principalmente porque existe uma dificuldade grande de aumentar a visibilidade dos profissionais que fazem parte desse grupo. Existe uma invisibilização do professor que é LGBT. E não porque não seja um assunto que não possa ser tratado na escola. Por exemplo, em todas as escolas que eu trabalhei nos últimos anos, as gestões sabem das minhas vivências e dos meus relacionamentos, né? Assim como de colegas meus que são heterossexuais. Não há problema em falar, olha, tudo bem, esse é meu namorado. Ou, olha, tudo bem, eu sou gay, tá? Isso não é um problema, realmente. Mas existe ainda uma invisibilização no sentido de que uh, os pais, quando ficam sabendo assim por por um sem querer. E existe sempre aquele discurso de que se o pai não gosta de falar a respeito, ele não está disposto que o filho ouça a respeito. Ou existe aquela fala final do tipo, meu filho ainda não tem idade para falar sobre isso, né? E isso cria um debate imenso para a gente fazer durante esse mês. O mês de comemoração do orgulho LGBTQIAP+, que deveria ser um mês para a gente festejar a resistência, festejar a nossa existência, ainda é abalado, pelo menos dentro da educação, com a dificuldade de inserir esses conteúdos nos novos currículos. Infelizmente, né, com as mudanças dos currículos que aconteceram há um ano, dois atrás, com a BNCC, que são as Bases Nacionais Curriculares Comuns, que seriam inseridas no ensino médio com um perfil inovador de formação profissional e tudo mais, os conceitos sobre sexualidade continuaram no mesmo discurso, sempre por trás de um véu, num assunto obscuro e, infelizmente, ainda vai continuar alguns anos sendo apresentado só na forma de projetos e não sendo temas obrigatórios dentro das escolas. O que é uma pena, porque eu adoraria, como professor, ficaria extremamente orgulhoso de poder falar sobre as minhas vivências e apresentar, por exemplo, para os meus alunos pessoas que fazem parte de outras vivências diferentes deles e que eles precisam normalizar para que a gente não tenha no futuro um travesti sendo obrigado a trabalhar na rua como garota de programa, porque ela é vista como algo estranho e bizarro para poder, por exemplo, trabalhar no comércio. Quando, na verdade, os mesmos clientes que poderiam estar sendo atendidos no comércio estarão sendo atendidos por ela lá nas ruas, servindo o sexo. Outras questões como essa, eu adoraria poder falar com vocês em outros momentos. E eu acredito que dentro desse mês ainda, antes do dia 28, eu volte aqui para poder ter mais uma conversa como essa com você. Eu acredito que eu, como professor de biologia, eu tenha a chance de poder conversar de uma forma de que outros colegas meus não podem, né? É uma questão de lugar de fala mesmo. Eu posso falar sobre identidade de gênero, sobre sexualidade, sobre papel de gênero, porque eu estou dentro desse discurso. Não que um professor heterossexual não possa fazer isso, claro que possa. Mas, como a gente sabe, infelizmente, até as formações de professor estão aquém do esperado quando o assunto é esse. Bom,
É isso que eu tinha por hoje. Eu espero que tenha levantado o debate. E é isso. Eu sou o CG, sou biólogo, eu sou botânico. E hoje eu estou aqui como professor de biologia, desesperado para fazer projetos sobre o tema sexualidade dentro do mês do orgulho LGBT, ainda sem espaço, ainda sem possibilidade. Mas a internet está aí para isso, né? Bom, enquanto isso, curte, comente, compartilha, assista outros vídeos do canal, tem vários vídeos legais aí para você assistir, tanto com finalidades científicas como finalidades sociais, históricas e sempre com um dedinho diferente, para a gente não achar que ciência é só aquela coisa chata que a gente aprende na escola. Bom, é isso. Um beijo. Eu fico por aqui. Tchau.